Eu sou o Ricardo Hartmann, e nesse canal nós vamos conversar com alguns dos candidatos a vereador nessas eleições do ano de 2020. Hoje é dia 14 de outubro, e nós vamos iniciar esse programa conversando com o Emílio Caldeira. Ele é candidato a vereador no município de Curitiba, capital do estado do Paraná. Eu vou cumprimentar, então, o Emílio e todos que nos assistem e pedir que o Emílio faça uma breve apresentação sua para que os meus amigos e os amigos dos amigos possam conhecê-lo. Emílio, fala um pouquinho sobre você, com o que você trabalha, por que você colocou teu nome à disposição nessas eleições municipais em Curitiba. Pô, legal, Ricardo. Primeiro, obrigado pela oportunidade e interesse, né? Porque estou indo para a minha segunda campanha, se não contar de síndico, e é bem interessante, a gente realmente aprende bastante, né? Meu nome é Emílio Caldeira, tenho 54 anos, sou solteiro, trabalho com consultoria, né, para pequenas e médias empresas relacionadas com gestão empresarial, e também já lecionei em faculdade, já tive outras atividades, e também tenho uma atividade com o trânsito, do curso para motociclistas no autódromo, e tenho um canal no YouTube, Dicas de Pilotagem, só com dicas e segurança também. Eu vi que você divulga alguns vídeos voando. Que equipamento é esse que você usa para os teus voos? Eu tenho alguns hobbies, né? Um deles é ultraleve, e aí, sim, pratico mergulho, motovelocidade, defesa pessoal, o que mais? Um monte de coisa aí, vela, e assim vai. Você falou que essa é a tua segunda campanha, segunda vez que você participa das eleições como candidato. Você agora participa por qual partido? Isso, eu estou participando pelo Democracia Cristã, que é um partido que foi fundado na Itália, e é aquela coisa que realmente o pessoal tem me perguntado bastante, não é um partido que quer criar uma teocracia. Não, é um partido onde os seus participantes são cristãos, e o que eu vejo interessante nisso é que o cristianismo é a questão moral, né? Não necessariamente dos dogmas, mas a moral de atender a família, né? De querer o respeito, né? De querer a dignidade e a liberdade, né? Então, não tem nada de mais do que o nome poderia se sugerir, né? E você perguntou sobre a motivação. Poxa, a gente, apesar de eu ter trabalhado já em multinacional e agora estar trabalhando com consultoria, eu sou uma pessoa normal, não tenho lá a melhor retórica do mundo, não tenho o discurso mais bonito, mas o que eu sinto é que, assim, por exemplo, ocorrências, eu sempre que possível, eu vou para o centro de ônibus, e eu acabo escolhendo alguns horários, porque justamente os ônibus são muito cheios, né? Na outra eleição, por coincidência, eu fui mordido por um cachorro, aí fui no posto de saúde para tomar uma antitetânica, e não tinha porque estava em falta. Então, a recomendação é que eu monitorasse o cachorro para ver se ele ficasse doidão, para eu ir lá e conseguir a vacina. Então, o que me motiva tentar, pelo menos, fiscalizar o que os governos, né, no caso municipal, eles podem e devem fazer, né? Então, eles têm as suas atividades. Eu sei que, como vereador, isoladamente, digamos assim, cara, você pode ter os melhores projetos do mundo que eles são difíceis de você conseguir implementar, levar para votação, conseguir assinatura. Conversei ao longo dos anos com alguns ex-vereadores, existe um monte de troca de favor, você assina o meu projeto que eu assino o teu. Então, assim, eu tanto que no meu site, eu nem sequer coloco como promessas, eu coloco como intenções aquilo que, do ponto de vista legislativo, eu tenho de ideias e gostaria de levar e tentar negociar. E aquilo que eu entendo como uma função isolada do vereador, como principalmente a parte de fiscalização, transparência, isso são coisas que eu posso fazer e não dependo de ninguém, né? Então, por isso que eu até fiz essa distinção, para ajudar até a esclarecer, porque a gente, quando vê as propagandas dos candidatos, né? Segurança perfeita,
saúde para toda a família, tem um monte de discursos que não fazem parte das atribuições do vereador. Então, é uma mera retórica sem nenhum sentido. Então, o que eu tento trazer para a campanha são informações que realmente são mais verídicas, mais factíveis, e dentro daquilo que também eu tenho alguma capacidade, algum entendimento. Eu vi na tua página da divulgação da campanha que você justamente dividiu as tuas propostas, tuas sugestões, tuas intenções em partes. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que o vereador pode realmente fazer individualmente? O que ele precisa de ajuda de outros vereadores ou de outras pessoas para conseguir materializar? Qual que é o papel do vereador? Qualquer pessoa pode ser vereador ou é necessário um conhecimento técnico mais específico? Desculpa fazer tantas perguntas de uma vez só, Imagina. mas assim você responde da forma que achar mais conveniente. Infelizmente, não existe pré-requisito para você ser um vereador, né? Então, tirando a questão de você estar idôneo, né? Não, digamos, ter a ficha limpa, né? Que é o termo usado popularmente. Você tendo ficha limpa, você pode ser um vereador, desde que você consiga a quantidade mínima de votos e o teu partido também. Então, infelizmente, tanto que já tivemos, alguns governos, inclusive federal e estadual, que, tanto no executivo como no legislativo, bem pobres do ponto de vista de conhecimento até da própria língua, né? Então, assim, pré-requisito não tem nenhum. Eu me sinto confortável, apesar de não ter o melhor currículo do mundo, mas eu sou pós-graduado, tenho alguns cursos no exterior, tenho uma boa experiência profissional. Então, a minha participação, o que eu entendo que eu conseguiria trabalhar, não necessariamente apenas nas áreas que eu tenho maior experiência, que estaria relacionada, a minha preocupação ou intenção seria o que seria possível para a gente facilitar não necessariamente o empreendedorismo, né, como uma empresa isolada, mas o que a gente poderia fazer para que as pequenas, médias e, quem sabe, as grandes empresas tivessem uma maior facilidade administrativa e uma maior facilidade fiscal. Porque o que as empresas gastam, só como um exemplo, né, mantendo contadores para entender o modelo fiscal, como que ele vai fazer o recolhimento, qual modelo é melhor, qual modelo é pior, isso é extremamente complexo. Então, assim como a gente tem as receitas que vão para a federação e que vão para o Estado, a gente também tem a municipal, né, que ela vai, arrecadação em cima de serviços, e ele mesmo assim tem uma série de dificuldades. Você tem uma empresa que você é de Curitiba, presta serviço em Colombo, já tem conflito de quem vai recolher o imposto sobre serviço. Então, essas facilidades é que seria legal propor. E aí, onde está a dificuldade? Onde que entra a função? Onde que entra... Apareceu o cachorro aqui. Onde que entra a função... Desculpa, vou aproveitar para te interromper. Você está monitorando esse aí, o cachorro que te mordeu nas últimas eleições, não? Não, esse aqui eu resgatei tem uns 2 meses atrás. Então, ele é cego, meio surdo, meio banguela, e então ele não tem muita noção de como as coisas funcionam aqui em casa ainda, né? Aprendendo. Então, assim... Mas você tá bem guardado aí, eu tenho 2 resgatados e um adotado, né? Então, né, bandido aqui em casa não entra sem ser ouvido, né? Bom, voltando. Legal. Então, assim, como vereador, quais são as coisas que eu consigo fazer isoladamente, sem depender de ninguém? Daquilo que é prestação de serviços, por exemplo, para as empresas, de atendimento, horário, do funcionário estar cumprindo, né? Não ser daquele que bate o cartão e vai para casa dormir. Isso são atividades que a gente, como vereador, tem, inclusive, o dever de estar fiscalizando também, se o executivo está fazendo o que lhe deve. Do ponto de vista organizacional, por exemplo, a legislação tributária, né, a legislação fiscal do município, ela é bem complicada, como é toda a legislação do Brasil. Você faz uma lei, aí depois sai um remendo que cancela uma parte e cria um item novo. Então, coisas que seriam interessantes, a gente fazer uma revisão da legislação, obsoletar aquilo que já não serve mais, né, que já passou de tempo,
atualizá-la e deixá-la mais simples e facilitar a vida do empresário, que em vez de ele gastar tempo com contador e advogado para entender como ele tem que se relacionar com a prefeitura, que ele simplesmente pegasse a lei de uma forma simples e executasse sozinho, sem precisar gastar dinheiro com isso. Então, esse é um exemplo que, para você mudar, fazer uma alteração significativa na legislação, a gente vai precisar fazer um projeto de lei, colher assinatura de vários vereadores, eu não me lembro exatamente qual percentual, que isso depende um pouco de qual é o tema, né? Fazer uma avaliação do impacto fiscal, conseguir levar para a mesa diretora para ser votado em plenário, e aí, se aprovado, você tem a implementação. Então, para conseguir fazer todo esse movimento de um projeto de lei, então a gente precisa ter um bom relacionamento e um bom acordo com os demais vereadores, né, demais partidos e vertentes, né? Então, aí, por isso que eu faço essa distinção. O que eu posso fazer sozinho e aquilo... Então, assim, o que eu posso fazer sozinho é o que eu coloco como promessa, que eu vou lá e vou fazer, e aquilo que eu preciso fazer um acordo. E até uso como exemplo que depois da eleição de 2016, eu me candidatei a síndico e fui eleito, né? E depois eu não fui reeleito. E a surpresa foi, eu moro no condomínio, eu sei como as coisas funcionam. Quando eu entrei, quando eu me candidatei, eu imaginava que ia achar problemas básicos, que é consertar portão, coisa e tal. Quando eu fui entender todo o condomínio como funciona, eu li todas as atas, eu fiz um índice para saber onde estavam os problemas, o que foi definido, fiz um grande resumo, descobri que o nosso regimento interno em uso nunca tinha sido aprovado, não estava registrado no cartório de documentos. Então, o que eu tive que fazer? Um trabalho como se fosse de Câmara. Tive que reunir os proprietários, criar um novo regimento, levar à votação, aprovar as coisas. E eu tive outras atividades que eram estritamente individuais, porque o síndico ele atende uma legislação federal, que explica quais são as suas responsabilidades e obrigações, e também o estatuto e o regulamento interno. Então, por exemplo, como fiscal, eu identifiquei 3 áreas comuns, 2 que eram em garagem, uma que roubaram um pedaço do duto de ventilação para aumentar um banheiro. Eu identifiquei e fiz fazendo a devolução para o condomínio, né? Então, até, não me lembro se a gente chegou a conversar uma vez, o porquê da gente se expor nisso, né? O porquê da gente querer fazer. É mais ou menos isso. Eu não sei se é defeito ou se isso é uma qualidade. Eu sou bastante idealista, eu acredito que a gente deva cumprir leis, eu acredito nos juramentos que a gente faz, e as leis, elas têm a função de dar orientação para que todo mundo siga o mesmo caminho, que a gente não fique tentando adivinhar o que tem que fazer. Não, você tem a noção como é o trânsito, você sabe que não pode estacionar na frente de uma calçada. Pô, não estacione, porque você não vai estar atrapalhando ninguém, não vai estar dando um mau exemplo. Então, a questão da fiscalização, ela é extremamente importante, porque aquilo que já está determinado, a gente tem que tentar cumprir, sabe? Essa é a visão que eu tenho e desejo como cidadão, né? Então, aqui eu tenho um problema, tinha um problema aqui na entrada do meu prédio, que tinha uma panificadora. Cara, o pessoal estacionava em cima da calçada, na entrada, e isso complica a vida de todo mundo, né? Sem contar que eu acho que era o pior exemplo, é que as pessoas com um filho estacionavam na frente de uma saída de garagem e saía com o filho e voltava para o carro. Ou seja, não só ele está fazendo errado, como ele está perpetuando, porque o filho, como ele vê o pai fazendo isso sempre, ele vai achar que isso é normal. Então, não cumprir a lei passa a ser uma coisa normal. E isso talvez não, certamente é um dos problemas que a gente tem no Brasil, porque quando a gente viaja para o exterior, cara, você vê o pessoal é ordeiro, segue as regras de horário, segue trânsito, cumprem a lei, e a vida deles é muito mais fácil. A nossa vida é sempre complicada, porque sempre a gente está tentando achar um jeitinho mais fácil de fazer a coisa, por causa das dificuldades que existem por não cumprir o que se deveria.
Quando eu vi que você lançou a tua campanha, apesar de já te conhecer há algum tempo, o tema que você usou na fotografia do teu Facebook dizia Emílio Caldeira em busca do justo e perfeito. O que move você nessa tua disposição para participar das eleições? O que significa essa ideia do em busca do justo e perfeito? Tem a ver com esses exemplos que você acabou de mencionar? Sim, sim, basicamente é isso. Eu tenho esse lado ideológico de gostar de ver as coisas funcionando, né? De ter ideias e tentar aplicar ideias que facilitem. Isso tudo no dia a dia da gente, no trabalho, né? E a ideia, assim, um desejo pessoal, era de conseguir trazer como contribuição algo também para a sociedade, né? Não só nas atividades que eu exerço particularmente ou profissionalmente, né? Mas também algo um pouco afora. Então, essa frase é muito em função disso, do idealismo e principalmente da questão ética e moral, né? Da gente ter um ordenamento e da gente tentar fazer as coisas certas da primeira vez. Você mencionou no exemplo da mordida do cachorro, que num atendimento de saúde público, um medicamento não estava à disposição para o seu atendimento. O vereador também tem essa função de verificar como está o funcionamento dos serviços, dos equipamentos públicos do município e, caso faça parte das atribuições do vereador, fiscalizar a infraestrutura do município e os serviços disponíveis, como que ele poderia fazer para melhorar essas condições de acessibilidade das pessoas em geral ao que a vida urbana tem a oferecer para as pessoas. Exato. Na questão de saúde, existem atribuições federais, estaduais e municipais, né? Então, existem hospitais estaduais, onde é o Estado que realmente cuida e deveria fazer o seu gerenciamento, assim como a gente tem a rede municipal, como, por exemplo, as UPAs e postos de atendimento. Então, eles têm o seu planejamento de reposição de suprimentos, de medicamentos e assim por diante, coisas que às vezes a gente vê na TV, eu tenho bastante restrição a usar informações que eu vejo em reportagem de TV, a meu juízo, baixo critério, baixa qualidade de informação, normalmente é mais sensacionalismo, mas é possível a gente fazer uma avaliação, uma verificação, se, por exemplo, nos postos de saúde, se os médicos estão cumprindo o seu horário, se não estão, como a gente vê em alguma reportagem, ele vai lá, coloca o dedinho para marcar ponto e volta para casa. Então, vê se a forma como está estruturada está sendo cumprida. Então, existem duas coisas. Uma que é legislar em como deve ser o modelo, a outra é, uma vez o modelo implementado, bom ou ruim, a gente conseguir fiscalizar para que pelo menos esse modelo seja executado da forma como deve, né? Então, me preocupa muito o bom uso dos recursos públicos, tá? Uma vez que eles estão planejados são para ser executados, a gente ter certeza que eles estão sendo entregues da forma como deveria. Emílio, eu tenho amigos que são servidores públicos, federais, estaduais, municipais. Tenho amigos que trabalham na iniciativa privada. Tenho amigos que são empreendedores. Tenho amigos que estão desempregados. E tenho amigos que trabalham no dia a dia nas atividades mais variadas que a gente puder imaginar. Você acha que você desenvolvendo atividades como vereador, você vai estar prestando um serviço para todos os segmentos da sociedade ou para determinados segmentos em especial? Quem vai votar em você? Esperando, naturalmente, que o trabalho que você vai desenvolver na Câmara de Vereadores traga benefícios para esses eleitores na forma de serviços. Atender a todos, certamente não, por dois motivos. Um, pela minha própria capacidade de não conhecer todas as áreas, porque assim, o vereador eleito ele pode ter até 7 assessores.
Então, qual é a minha ideia? É que eu consiga utilizar os assessores para orientar em alguns segmentos, como, por exemplo, na saúde, na parte de saneamento e na parte de segurança. Embora a segurança seja algo mais estadual, a gente tem a Guarda Municipal e existem projetos, como, por exemplo, os Conselhos de Segurança, que eles funcionam muito bem em alguns bairros, né? Aonde, o que é o Conselho de Segurança? Cara, são os moradores da região, com participação da polícia, eventualmente de algum vereador e outras entidades que vão estudar qual é o problema daquela localidade e levar sugestões, seja para o município, seja para o Estado, no caso da Polícia Militar. Então, a minha ideia é ter alguns assessores com algum conhecimento técnico que, em determinadas áreas, a gente consiga fazer alguma atividade. Então, pegando a saúde, por exemplo, eu vou conseguir fazer tudo o que gostaria do ponto de vista de saúde? Não, a gente vai ter que fazer um mapeamento, ver o que é possível, o que é que pode ser executado dentro daquilo que já está previsto em orçamento e trazer essa melhora. Então, na parte de obras, por exemplo, que é algo que me interessa bastante, poxa, eu acho inacreditável que se consiga fazer um asfalto numa via pública e em 3 meses ele já está quebrando. Então, assim, existe controle de qualidade? Como que é feita essa contratação? A gente está contratando mal e o cara está entregando uma obra ruim porque foi mal contratada? Ou a gente contratou bem e não estão executando bem e aí o município está perdendo? Então, aonde eu acho que a gente consegue... A minha atuação, as coisas que eu imagino verificar, fiscalizar e fazer, que tem uma maior abrangência é em relação às obras públicas, a qualidade das obras públicas, né? A parte de saúde, em relação a atendimento, o horário e os insumos, né, que são necessários. E eu gostaria muito de conhecer mais a parte de saneamento básico, tá? Quando eu ando pelos bairros, e às vezes voando, a gente consegue também ver de longe que a diferença para os bairros, né, em relação ao centro, aos bairros mais, um pouco mais, que tiveram mais investimento, a diferença visual é muito grande, né? Então, imagina para a pessoa que mora num local e tem um córrego passando. Então, é aquela coisa, a gente vai resolver isso? Nem tudo é possível, porque se essa pessoa morando na frente de um córrego que pode trazer problema de saúde, estiver numa ocupação ilegal, já entram dificuldades que precisam ser administradas, né, solucionadas antes de você conseguir resolver o problema de saneamento básico. Então, é necessário fazer um estudo para ver quais áreas e quais regiões a gente poderia contribuir, ou pela fiscalização, ou quem sabe, elaborando algum projeto em parceria com outro grupo de vereadores. Ao longo da nossa conversa, eu identifiquei a necessidade de nós desenvolvermos com mais detalhamento alguns temas. O tema da saúde, o tema da segurança são alguns desses que certamente são da maior importância num município que tem grandes contingentes populacionais que vivem à margem da sociedade, com dificuldade de acesso aos serviços públicos, tanto fornecidos pelo governo do estado, como a educação de nível médio, como serviços fornecidos pela administração municipal. Então, eu gostaria de pedir para você, agora já encaminhando para o final desse nosso primeiro programa, que você divulgasse para os meus amigos e para os amigos dos meus amigos um canal de contato através do qual você pudesse disponibilizar os teus materiais de divulgação de ideias, preferencialmente através do WhatsApp. Então, o que eu vou pedir para você? Você que está nos assistindo agora, se você quer conhecer um pouquinho mais das ideias, das propostas, das sugestões que o Emílio Caldeira tem para a administração municipal, envie para nós, através do nosso contato aqui abaixo, o teu número do WhatsApp,
O Emílio vai entrar em contato com você pelo WhatsApp, vai te mandar os vídeos, vai te mandar os materiais. Se você tiver alguma pergunta, escreva a tua pergunta aqui embaixo. Não esqueça de dar um joinha nesse vídeo e também de ativar o sininho das notificações para que os próximos vídeos desse canal cheguem para você assim que eles forem publicados. E peço ao Emílio que faça suas considerações finais antes da gente encerrar esse primeiro bloco, então, desse canal. Eu agradeço a oportunidade. A nossa vida é estar trabalhando, é a gente cuidar da família, é a gente zelar pelo nosso emprego, estar estudando. E realmente a política é complexa, mas ela é necessária. E alguém vai ter que estar lá trabalhando, né? Ou ocupando aquela cadeira na Câmara de Vereadores. Eu tenho a honrar o nome, Emílio Caldeira é o nome do meu pai, que eu sempre usei de uma forma simples, que meu nome é José Emílio Porto Caldeira, muito grande. E então, assim, eu tenho o nome do meu pai, o nome da minha família zelar, eu tenho, pode não ser o melhor currículo do mundo, mas fazendo um comparativo com o que existe na Câmara Municipal, né, dos eleitos e do que vão ser eleitos, estamos realmente muito acima da média. Eu tenho um bom discernimento da questão fiscal, da questão matemática, de poder avaliar se um projeto, da onde que a gente vai tirar os recursos, se ele é viável, se ele não é viável, principalmente por mexer com gestão, ter noção e percepção de indicadores de desempenho. Então, por exemplo, qual é o primeiro passo? Sendo eleito, o meu gabinete vai ter total transparência, eu vou estar publicando o currículo de todos os assessores, o salário de todos os assessores, quais são as suas atividades e, com o passar do tempo, como que tem sido o desempenho deles. Então, se eu tiver um assessor que tem que me ajudar numa fiscalização, ele tem que fazer 10 fiscalizações na semana, ele fizer 2, eu vou trocar. Tá? Então, essa forma de administração, esse tipo de visão, ele deve ajudar em todo o período de mandato, porque todas as atividades que a gente faz, é isso, a gente tem que ter noção de objetivos, dos recursos que vai estar utilizando, e se os resultados são úteis para a sociedade e se eles estão sendo efetivos. Basicamente, esse seria o resumo da ópera. Alguém vai ter que fazer isso enquanto as pessoas ficam em casa trabalhando e cuidando da sua vida. Emílio, obrigado pelo teu tempo e pela conversa, uma conversa muito agradável. Nos encontramos novamente no nosso próximo episódio. Agradeço. 27050.